Aprenda com o Chefe, a série especial nas Serras Gaúchas. Aqui, Vale dos Vinhedos, a Casa Valduga, as histórias e a saga da família Valduga. Já conversamos com o Juarez, esse que conduz, o empreendedor. Agora estamos aqui nesse vinhedo maravilhoso. Daqui nasce essa pérola, o Merlot, o História, um vinho que faz história. Aliás, me dizia o campeão enólogo que o Merlot vai depender do clima, do terroir, da colheita. Ele será sempre o melhor. Nós vamos conhecer essa história. E o Marcos vai chamar o campeão dos campeões, o campeão de 2011, que vai contar essas histórias. Isso que é o seu domínio, as suas parreiras, da onde nasce o melhor desses vinhos finos que vem transformando essa região. Olá amigos, tudo bem? Prazer estar com vocês mais uma vez. Finalmente, depois de tantas vezes, tantos meses nos encontrando, abrindo garrafa de vinho, falando sobre vinho, harmonizando, etc. Finalmente estamos dentro de um vinhedo, numa região interessantíssima de vinhedos, que é o próprio Vale dos Vinhedos na Serra Gaúcha. Como o Fernando disse, eu não estou sozinho. Estou hoje apresentando aqui uma grande pessoa, que é o enólogo Daniel Dalla Valle. Prazer estar aqui com você. Tudo bem? O Daniel, ele é nativo, é da região, ele é gaúcho aqui da Serra, de origem italiana, e ele foi eleito enólogo do ano 2011 pela AB, Associação Brasileira de Enologia, portanto foi eleito pelos colegas. Então vamos lá, Daniel, aqui nessa região, no Vale dos Vinhedos, com uma excelente paisagem maravilhosa, cheia de vinhedos, quais são as características mais importantes, mais assim, peculiares do terreno daqui, do solo daqui, do terroir daqui, da região? Bom, Marcos, aqui o nosso solo, como você pode observar, é um solo franco-argiloso. Certo. Característica de pedregulho, tem muita pedra misturada nele. Então é um solo com relativamente boa fertilidade, é um solo compactação média, solo que tem muitas vezes se aflora algumas rochas, que nós temos que ter um pouco de cuidado para que a planta não seque quando der seca, né? Ah, entendi. E esse solo é comum, digamos assim, toda a região do Brasil, ou é peculiar do Vale dos Vinhedos? Não, tem essa característica própria aqui da nossa região da Serra Gaúcha, principalmente, e aqui no caso do Vale dos Vinhedos. Mas a região que nós estamos vendo, que nossos amigos em casa estão vendo, com essas colinas, etc., tem características, se pelo menos geográfica, parecida com a Europa, parecida com as regiões do norte da Itália mesmo, que tem muitos morros, subida e descida. Isso tem alguma coisa a ver com a vinificação com o vinho? Tem ligação entre a situação, por exemplo, de ter um vinhedo assim num morro ou ter um vinhedo no plano? Bom, sempre quando você tem um vinhedo numa exposição com uma inclinação, não numa planície, numa certa inclinação, é melhor porque você tem uma drenagem melhor da água. Então no momento que chove, aquela água drena com maior facilidade. Perfeito. Então quer dizer que se nós temos um vinhedo nas encostas, obviamente na chuva a água vai embora, porque muita água é inimiga da parreira, não é verdade? A parreira precisa de justa água, não muita. Pouca água. Pouca água, perfeitamente. Outra característica também é que geralmente onde você tem um platô, nas planícies, a terra é mais fértil. Sim, com certeza. A terra é menos fértil. E a videira ela não gosta de tanta, não é necessário tanta fertilidade. Então essas características que eu estava te comentando, é muito importante nós termos elas muito bem claras na nossa cabeça. Porque se você quer elaborar um grande vinho, você tem que ter isso presente. Não adianta você mesclar toda a uva de um vinhedo grande e querer obter um grande vinho. Pode ser que você consiga, você tem uma área realmente extremamente privilegiada. Perfeito. Mas em todo o mundo nós notamos que os grandes vinhos nascem desses pequenos lotes, pequenas parcelas, onde que tem o solo com uma característica especial, que naquele ano se desenvolveu melhor. No outro ano pode ser que seja uma outra área que se desenvolveu melhor. Isso tudo faz parte do terroir em que nós estamos presentes. Perfeito. Onde o solo, o clima, o homem interagem
e descobrem coisas novas. Praticamente nós estamos recebendo uma aula aqui do nosso mestre, que é lícito chamá-lo mestre, de que praticamente o que é o terroir e como isso se aplica na Serra Gaúcha, como isso se aplica no Vale dos Vinhedos. E nesse vinhedo especial, que é um vinhedo, se não me engano, um dos melhores da disposição da vinícola. Sim, sim, esse é um vinhedo que foi projetado, foi estudado, solo, porta-enxerto, né, que deveríamos aplicar, o clone da cepa principal, que se melhor adaptava à nossa condição. E é um vinhedo de Merlot, variedade Merlot. Ah, perfeito. Mas aqui estamos diante dessa pareira, queria que nos situasse mais ou menos como é esse vinhedo que tem todas as pareiras enfileiradas. Esse é o sistema de condução espaldeira. Aqui esse vinhedo tem uma densidade de 4.000 plantas por hectare. É certo? bastante boa. Nós colhemos no máximo 1,5 kg de uva por planta. Pois, então, vejam bem, aqui é preciso a gente fazer uma parte importante pelo trabalho da uva, do bom trabalho da pareira. A pareira não pode produzir muito. A pareira tem que ter uma produção limitada. Tem que se limitar à produção da pareira. Como isso se faz? Colocando muitas plantas dentro do mesmo vinhedo, né? E deixando essas plantas que produzam pouca fruta, porque aquela pouca fruta ela vai ter uma qualidade melhor. Quanto menor uva a videira tiver, não é quanto menor, mas por exemplo de 1 ou 2 quilos de fruta por planta, é onde que nós temos uma relação de produção e concentração de compostos que melhor vai te gerar um vinho de maior qualidade. Então onde que você vai ter mais componentes de polifenóis, açúcares, ácidos, mais equilíbrio, onde que você vai ter um vinho melhor. Isso vale para branco como para tinto? Principalmente para tinto. Principalmente para tinto. No caso aqui então que é um Merlot, nós colhemos em torno de 1,5 kg de uva por planta. Nós estamos no inverno, não temos cachos, não temos folhas, não temos nada, é o momento da poda. A poda que o Daniel vai nos explicar, vai gerar esses galhos que estão aqui no chão, que vocês podem notar, que foram cortados da pareira justamente porque ela possa se desenvolver de acordo com as diretrizes do chefe. Vamos lá. Então esse vinhedo, como o Marcos está comentando, ele foi faz uma semana ou duas que ele foi podado. Então se nós tivéssemos vindo antes aqui, todo ele estaria com todos esses galhos na forma vertical. São desses galhos que originaram as uvas. Certo. Nós colhemos na safra 2012. Então é deixada uma quantidade de gemas, né? Eu não sei se agora vai ser possível observar, mas a gema é onde que vai brotar este futuro broto, onde vai gerar o futuro cacho da uva que nós vamos colher na vindima de 2013. Maravilha. E como se chama esse tipo de poda? Esse tem um nós nome? chamamos de cordão esporonado, certo? É mais utilizada para as uvas tintas, onde você tem cachos menores, maior controle de produção, porque aqui nós queremos colher no máximo 6 toneladas por hectare. 6 toneladas a cada hectare de vinhedo. Ou Perfeito. seja, no nosso caso 1,5 kg de uva por planta. Exatamente. Isso que às vezes é muito mais importante a produção por planta do que propriamente dito por hectare. Perfeito. Uhum, muitas vezes entendi. você pode ter 1.000 plantas no hectare e produzir 6 quilos por planta. O que daria uma qualidade muito bem menor do que essa que vai produzir 1,5 kg de uva por planta. E eu sei que existe a indicação de procedência do Vale dos Vinhedos e tem uma DO, uma denominação de origem em andamento. Qual é a importância dessas denominações? Qual é? Gostaria de sua opinião sobre isso. A denominação de origem ela tem um fator muito importante não só para as vinícolas, mas como talvez principalmente para os pequenos produtores de uva, que é uma maneira deles estarem produzindo uma uva com uma característica específica e podendo ser levado ao mercado uma característica que tem origem, no caso nosso, do Vale dos Vinhedos. Então você consegue agregar mais valor a essa uva, ele consegue com que o filho dele permaneça na propriedade, trabalhando com ele, não existe êxodo rural. Então é uma forma de agregar valor com que essa agregação de valor consiga chegar até o pequeno produtor. Que fazem mais de 20 anos que foi começado a ser estudado juntamente com Embrapa, UX, quais as variedades que melhor se adaptam, qual o sistema de condução, qual a produtividade que tem que estar para cada vinhedo para você ter a melhor qualidade. Então hoje quando nós falamos que no Vale dos Vinhedos é Merlot, Chardonnay, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Riesling e Pinot Noir,
essas variedades não foram jogadas ao acaso. O vinho tinto, por exemplo, ele tem que conter no mínimo 60% de Merlot, no mínimo. Perfeito. Então aí você já, com essa imposição que foi conquistada com o tempo, com a pesquisa, você já pode dizer, bom, então o Merlot realmente é o melhor. Senão nós não colocaríamos Tanto 60% Merlot, sim. de Merlot como mínimo para você ter um vinho tinto. Perfeitamente, com certeza. O espumante é 60% no mínimo de Chardonnay e Pinot Noir. Então também, essas três variedades é que tomam força, certo? Perfeitamente. Merlot, Chardonnay e Pinot Noir. E Pinot Noir, Porque base espumante. Base espumante sempre. Né? Perfeitamente. Então, Daniel, para mim isso é muito importante porque eu gosto muito de valorizar o vinho brasileiro. Não apenas pela questão econômica, pela questão que faz bem para o homem do campo, etc. e tal, mas sobretudo porque eu sei que tem qualidade. Os espumantes, mais ou menos um consenso para todo mundo. Mas o vinho também, o vinho tinto, o vinho branco, eu sei que tem qualidade. Só que o que nós temos aqui do nosso lado direito é um vinhedo um pouco diferente daquele outro que nós estávamos agora há pouco. E como é que é isso? Me explica um pouco como é essa história. Esse é um vinhedo antigo, Marcos, é um vinhedo de Cabernet Franc, ainda que o seu Luiz implantou um dos primeiros vinhedos de variedade vinífera aqui na propriedade dele e que os filhos deixaram em função da história da família. Mas vocês fazem vinho com esse Não, uvas? esse é mais turístico, né? Então, gente, esse foi o primeiro passo para a gente falar sobre vinho de qualidade do Vale dos Vinhedos do Brasil, aqui no Rio Grande do Sul. O Daniel vai nos acompanhar porque o segundo passo, depois da gente ver as uvas e os vinhedos, nós vamos para a vinificação, aonde nos contará as histórias de como se faz da uva se parte para o vinho.